Cada corpo carrega uma história. O que somos hoje é resultado de tudo o que vivemos, do que comemos, de como sentimos, da nossa autoestima e da saúde do corpo. A obesidade nunca foi só uma questão estética. Para mim, é uma questão de saúde mesmo. A obesidade é considerada um estado de inflamação crônica, que contribui como fator de risco para outras doenças. Provoca perda da qualidade de vida e é fator de risco para outras doenças como diabetes, pressão alta, problemas hormonais, problemas do coração. Mas para mim, a inflamação crônica é o ponto mais importante. Se é um estado de inflamação crônica, é um processo que afeta o funcionamento do corpo como um todo. Vamos pensar no coração. Eu peso 60 quilos. O meu coração tem que fazer uma determinada força para bombear o sangue e distribuir esse sangue para o meu corpo. Se eu pesasse 120 quilos, esse mesmo coração teria que fazer muito mais força para atender esse corpo. E se esse estado acima do peso se mantiver por bastante tempo, aos poucos, o coração, que é um músculo, pode ficar maior pela demanda de trabalho que ele tem, pela sobrecarga de trabalho ao longo desse tempo, e com isso, esse coração ele vai se cansar muito antes do que deveria, infelizmente. Mas não é só sobre o coração, é sobre a sobrecarga dos intestinos ou dos outros órgãos também. É sobre tudo que acontece aqui dentro do nosso corpo. Só que os órgãos eles se cansam mais cedo e por isso é muito raro um obeso viver 90 ou 100 anos. Eu vou falar de novo sobre esse ponto para não deixar dúvidas. Se você exige muito do corpo, você diminui o tempo de vida dos órgãos e, como consequência disso, a vida da própria pessoa. E isso acontece com tudo dentro do nosso corpo, com os órgãos, com as vísceras. Por isso, é tão difícil a pessoa mais obesa viver até os 100 anos, porque tudo funciona de maneira sobrecarregada. A máquina que trabalha além do normal não fica mais quente? Esse próprio calor predispõe à formação de gordura da obesidade. Na medicina chinesa, a gordura representa a mucosidade dentro do corpo, de muco dentro do corpo, que é umidade mais calor, mais a dificuldade de circulação do sangue. A umidade se forma de maneira geral devido à alimentação, onde a digestão e o transporte de energia ficam prejudicados pelo excesso alimentar ou pela natureza dos alimentos consumidos. Como eu falei agora, o transporte e a movimentação desse produto da digestão, eles ficam prejudicados. Então, prejudica também a fluidez de circulação de sangue pelo corpo. E o fator calor, ele vem da alimentação, do excesso de alimentos de natureza quente, como café, frituras, álcool e outros alimentos. Ou daquela sobrecarga de funcionamento do próprio corpo, ou ainda sobre como trabalha as próprias emoções dentro do corpo, porque as emoções podem provocar o fogo do fígado, que é um estado de calor, e também pode prejudicar a circulação de energia pelo corpo, que é precursora de muitos adoecimentos. Essa mesma associação de umidade e calor forma o colesterol, os nódulos, os cistos, as massas, como o mioma, por exemplo, e forma a gordura da obesidade também. Na visão da medicina chinesa, a obesidade ela é relacionada à desarmonia do elemento terra, que, quando deficiente, tem a sua capacidade de transportar e transformar os alimentos prejudicada, levando então ao acúmulo de umidade, que mais tarde será transformada em mucosidade e gordura. A medicina chinesa descreve dois tipos de obeso, o obeso yin e o obeso yang. Agora eu vou falar sobre o obeso com predominância de energia yin. O obeso yin tem as extremidades mais frias, pés e mãos mais frios, e o rosto ele é mais pálido também.
Então gosta de mais calor, gosta de comida quentinha, de sopa. É aquele que no começo da dieta perde bastante peso, mas depois de um tempo comer salada já não faz diferença. Come pouco e não emagrece. A língua ela fica mais inchada e mais pálida, ou às vezes amarelada. Transpira pouco, pode reter líquido e fica inchado, e por isso quase não tem sede. Os músculos são fracos e mais moles, tem dificuldade de fortalecer o músculo por mais que faça exercícios. Tem predisposição de ter dor nos joelhos e na lombar. Sente muito mais cansaço e está a maior parte do tempo desanimado. É aquele que come pouco e engorda, porque tem o metabolismo mais lento. Acumula gordura mais na parte de baixo do corpo. Agora eu vou falar sobre o obeso Yang. O obeso com predominância de energia Yang, ele tem as extremidades mais quentes e a língua é avermelhada, as bochechas são mais coradas e o rosto ele pode ficar mais vermelho também. Os músculos eles são fortes, acumula gordura na parte de cima aqui do corpo e tem a barriga grande e dura. Gosta de beber água gelada, gosta de comida de sabor mais forte, transpira bastante, gosta do frio, de ar-condicionado gelado, dorme pouco, come muito e está sempre estressado. O obeso Yang adora comer salada porque refresca e emagrece com a salada, mas come demais. Esse é o problema, come demais. E agora? O corpo que tem saúde se mantém no peso naturalmente. Tem pequenas oscilações de peso, mas se mantém na média. O corpo com saúde, ele vai emagrecendo naturalmente. É muito importante quebrar o ciclo vicioso que mantém a obesidade. Para emagrecer, precisa mudar os hábitos que mantêm a obesidade. Não tem segredo e nenhuma fórmula mágica, infelizmente. Precisa cuidar do essencial, que é cuidar da alimentação, do sono, da mente, como estresse, e se movimentar, fazer exercícios. A pergunta é: qual desses 4 itens você não está cuidando direito? Como está a sua alimentação? Como está o seu sono? Está muito ansioso, estressado, sempre com raiva? Não quer sair do sofá e começar a se movimentar? Não quer ir nem para a academia, nem para caminhar um pouco? O tratamento da obesidade requer mudança do estilo de vida, dos hábitos. Até parece algo muito difícil porque fala em 4 pilares, mas não é. É cuidar do básico, do essencial, para sair da obesidade ou de qualquer outra doença. O que acho muito importante é começar com pequenas mudanças, pequenas decisões, pequena mesmo. Você pode fazer uma lista de tudo que precisa ser diferente e escolha um item para começar o seu processo de mudança. E conforme o corpo ele for se recuperando com a mudança desse único item, é um processo devagar, mas aos poucos você vai recuperando força para fazer mudanças maiores e mais importantes e se sustentar nelas, que é o mais importante. Comece devagar e aos poucos, para que não seja sofrido, para que tenha tempo dessas mudanças se tornarem mudanças de hábito e não uma mudança temporária com o único objetivo de emagrecer. Porque senão você emagrece e terá dificuldade de sustentar esse peso conquistado. Nada aqui é muito sofrido para o corpo ou para a mente, sustentamos por muito tempo. Tudo depende de como fazemos, de como olhamos para as mudanças e como implementamos isso na nossa vida. Por exemplo, uma dieta com grande restrição alimentar ou uma dieta com alimentos totalmente diferentes do seu repertório. Se você não fizer isso aos poucos, acrescentando um alimento diferente de cada vez, vai gerar um questionamento interno de identidade, de autoestima, de pertencimento e vai associar emagrecer com o sofrimento.
E assim que chegar no peso que deseja, a mente vai pedir uma recompensa. Então, aos poucos, acabará ganhando peso novamente. A mente não pode achar que a dieta é um grande sofrimento, uma grande dificuldade, porque isso gera estresse e não ajuda nada a fazer a mudança desses hábitos. Seja gentil com você. Pare de brigar com o seu corpo. A obesidade ou sobrepeso veio devagar. Então, aceite que o emagrecimento é resultado de um processo de recuperação da própria saúde e não um milagre, algo que acontece de uma hora para outra. Se considerarmos o emagrecimento como uma recuperação da saúde, entendemos que é um processo devagar. E se você emagrecer dessa forma, certamente permanecerá no peso depois, porque terá emagrecido devido a uma mudança do estilo de vida. E isso será muito mais leve aqui dentro. Por mais que a gente não goste do nosso corpo, é isso que a gente tem hoje. E ele representa as nossas escolhas. E ele conta a nossa história. Brigar com ele é incoerente e não ajuda em nada. Se você não gosta do seu corpo, lamento muito, é o que temos. Quer que ele seja diferente? Então, comece a cuidar dele a partir de hoje, com amor. Esse é o que somos hoje, mas o futuro só depende do que você fizer a partir desse exato momento. Comece avaliando em qual desses 4 pilares, alimentação, sono, estresse, exercício, está mais distante do que gostaria e comece por ele. É o seu sono? Tem dormido tarde todo dia? Acorda sempre cansado? Ou tem ficado muito deprimido ou estressado? Ou não tem feito nada de exercício? A medicina chinesa não recomenda nenhuma atividade física muito forte, que transpire demais, mas não fazer nenhuma caminhada não dá. Ou você tem comido muita besteira, acorda sempre atrasado e não tem tempo de tomar café da manhã. Ou você se alimenta bem durante o dia e abusa à noite. Gostaria muito que olhasse para esses fatores que falei agora e escolha uma coisa para refletir e planejar essa mudança. Não faça um monte de mudança ao mesmo tempo, não exagere em nada, porque isso cansa e estressa a longo prazo. Como falei, seja gentil com você, entenda como um processo de mudança e comece. Cada pilar para emagrecer, cada item que falei até aqui, ele será abordado mais detalhadamente nos posts futuros. Então acompanha no feed. Agora eu vou concluir. Conforme você for recuperando a sua saúde, com as mudanças de hábito, naturalmente vai perdendo peso. Não tem como um corpo se manter acima do peso funcionando bem, é incoerente. Conforme o corpo for se recuperando, suas energias e tudo for funcionando melhor, fica cada vez mais fácil fazer melhores escolhas e se manter nelas. Então, pensar em implementar mudanças maiores. Confie em tudo que você já sabe e comece a fazer a sua parte. Comece devagar, mas comece. Não é fácil, mas é possível. Estarei aqui se você precisar.